o estudo do homem. Essa pretensão de universalidade, estudar o homem nas suas várias dimensões da vida social e cultural, era o projeto da antropologia da época. E como é que este projeto se organiza? Ele se organiza em torno de um tema que também é um tema fundamental do Espiritismo, que é a ideia da evolução. Por isso que a proposta dessa palestra é trabalhar esse ponto de convergência entre essas duas formas de conhecimento, né, a antropologia e o Espiritismo, que eles têm em comum, trabalhando o tema da evolução. Eles têm algumas características em comum, como eu pretendo salientar, mas ao mesmo tempo, ao longo da história da antropologia, ela vai se distanciando dessa ideia, enquanto o Espiritismo preserva essa ideia. Né? Então, eu vou mostrar que críticas a antropologia teria a fazer à preservação dessa ideia da evolução, tal como o Espiritismo defende. Bom, a construção dessa disciplina, a antropologia, acontece nesse período, na segunda metade do século XIX. E ela se constitui como uma disciplina no momento em que estava se consolidando a expansão imperialista pelo mundo, especialmente quando a França e a Inglaterra começam a consolidar o domínio colonial. E a antropologia vai ter uma participação importante na discussão científica da época, construindo um conceito fundamental, que é o conceito de humanidade, junto com o conceito de cultura. Para nós, hoje em dia, isso é um conceito de senso comum, mas não tem problema nenhum em entender o que significa humanidade. Mas, naquele tempo, existia uma enorme quantidade de polêmicas, inclusive para saber se todos aqueles têm características físicas diferentes, características sociais diferentes, características de organização política diferente, têm crenças religiosas diferentes, se tudo aquilo é ser humano, se todos aqueles eram seres humanos. Constituir essa categoria, hoje, para nós parece absolutamente tranquilo. É de senso comum o uso dela, e nós fazemos essa categoria de humanidade uso, inclusive, como moeda política. Nós usamos essa noção de humanidade para falar em direitos humanos. Nós usamos essa noção de humanidade para falar em atitudes, comportamentos ou pensamentos politicamente corretos. E essas ideias, elas só podem se construir em torno de uma ideia que já é consenso, que é de humanidade. Mas essa ideia não era consenso, né? Essa ideia era uma ideia que estava se construindo. E ela estava se construindo não só para os europeus que estavam tendo contato com essas outras civilizações, com esses outros povos, mas ela também estava construindo do ponto de vista destes outros povos que estavam tendo contato com os europeus. Então se conta, por exemplo, em alguns dos livros que contam a história do contato dos europeus nas sociedades latino-americanas, por exemplo, que os povos indígenas não sabiam de onde vinham aqueles indivíduos, de onde eles vinham. Eles não conheciam aquele meio de transporte, não conheciam o seu local de origem, não sabiam de onde eles tinham surgido, porque eles imaginavam que o mundo terminava ali onde terminava a linha do horizonte. De onde teriam surgido aqueles indivíduos? E a hipótese que eles lançavam é que eles poderiam ser deuses. Mas a empiria não é privilégio dos ocidentais. Então, como é que eles testavam se aqueles indivíduos eram deuses ou não? Uma das coisas que se conta é que eles iam para o mar e enfiavam a cabeça do indivíduo no mar. Se ele morresse, era humano. Se ele não morresse, era Deus. Uma outra história que se conta, né, dessa coisa da diversidade entre os seres humanos, é que um dia houve uma invasão numa aldeia indígena, Canindé, e ficou uma criancinha negra. E os índios nunca tinham visto uma criancinha negra. Eles não sabiam se a criança era macaco ou se a criança estava suja. Eles pressupuseram que ela estava suja. E aí esfregaram, e a criancinha só sangrava. E assim eles aprenderam que havia ser humano com uma cor de pele diferente. Não estou usando estes exemplos, e eu poderia usar um outro que talvez desse a dimensão da dificuldade de entender e construir esse conceito de humanidade, se a gente pensar o que significa para nós seres de outros planetas.
Como é que nós representamos isso na ficção científica, por exemplo? Então, a gente atribui a eles algumas características humanas, enquanto estrutura corporal, e outras não. A gente atribui a eles alguma coisa que é valor para nós, e já era no século XIX, que é tecnologia, e, portanto, nós nos consideramos como uma civilização em geral, né? Estou falando da ficção científica, como mais civilizados do que nós, para usar a terminologia do século XIX, porque eles têm uma tecnologia que nós desconhecemos, por mais que sejam avançadas as nossas tecnologias, a gente não tem nenhum tipo de avião, um instrumento de voo que consiga ficar parado no ar, como, por exemplo, as discussões que a gente tem sobre astronautas. Então, a gente imagina que eles têm uma tecnologia muito mais avançada que a nossa, eles têm um sistema de comunicação muito mais avançado que o nosso, eles nem precisam usar essa linguagem falada, eles se comunicam telepaticamente. No entanto, nós, como os povos daquela época, nós nos interpretamos como agressores, como alguém que está invadindo o nosso meio e, portanto, nos sentimos ameaçados. E é por isso que, se a gente pegar, por exemplo, um desenho animado, eles sempre aparecem guerreando e destruindo tudo. Esse exemplo é só para dar uma ideia do que significava naquela época tentar construir este conceito de humanidade. Ele tem que ser construído sobre aquilo que é uma experiência do dia a dia, que é a experiência da diferença. O que nós temos no nosso dia a dia, assim como eles tinham na época, é a experiência da diferença. Nós somos diferentes fisicamente, nós somos diferentes culturalmente, nós somos diferentes socialmente, nós temos regimes políticos diferentes, nós temos ideias diferentes, nós temos crenças diferentes, nós temos imensas diferenças. Como construir, a partir dessa experiência empírica da diferença, uma ideia universal de humanidade? Era com esse dilema que a antropologia se defrontava nessa época. E, de uma certa forma, é o mesmo dilema com o qual Kardec se defrontou. Ele precisava construir essa mesma ideia no plano espiritual. Se somos todos diferentes no plano social, no plano cultural e no plano físico, somos também todos diferentes no plano espiritual. O que nos une, então? Se é que existe alguma coisa que nos une. Então, a gente tem dois campos de conhecimento que estão trabalhando com o mesmo dilema. A experiência é da diferença, e para além da aparência da diferença, temos que pensar a possibilidade de pensar o ser humano como um ser universal. A antropologia, então, vai propor, usando como referência aquilo que já eram ideias que já estavam sendo debatidas no campo das ciências naturais, ela vai trabalhar com a ideia da evolução. Ela vai pensar a diferença usando como elemento para construir a universalidade o tempo histórico. A gente precisa lembrar que é nesse momento que aparece também a geologia e a arqueologia. E essas ciências produziram uma nova experiência de tempo para a sociedade da época. Até então, o que eles conheciam como história da humanidade, ela o mais longe que ela ia na Antiguidade Clássica, até Grécia e Império Romano. Era o que se conhecia da história da humanidade. As pesquisas geológicas e as pesquisas arqueológicas começam a evidenciar que a humanidade tinha milhões de anos. Não só alguns séculos antes de Cristo, mas milhões de anos. Como explicar essa novidade, essa nova experiência de tempo? E como construir esta experiência? Se o homem tinha milhões de anos de existência, como chegou a ser o que nós somos? É isso que ele se perguntava. A antropologia, então, vai trabalhar com a ideia de que a humanidade é una no plano histórico. E ela vai, no plano histórico, construir etapas da diferença. Eu vou usar aqui o quadro. A antropologia vai trabalhar com uma história que se desenvolve de um modo linear, dividido em etapas. No primeiro momento seria a selvageria, no segundo momento seria a barbárie, e o terceiro, a civilização.
E aqui estariam incluídas as sociedades latino-americanas e as sociedades tribais africanas. Quem seriam bárbaros? As sociedades latino-americanas consideradas mais civilizadas, os incas, os maias, os astecas, e todas aquelas civilizações asiáticas, Índia, China, etc. E por fim, como isso aqui é um modelo feito por ocidentais, chegamos na etapa civilizatória. Civilizados eram os europeus. Segundo esse modelo, portanto, o principal indicador era a tecnologia. É a tecnologia que define, e a cultura material que define quem é selvagem, quem é bárbaro e quem é civilizado. Se a gente lembrar, por exemplo, da Carta do Caminha, ele dizia que tinha encontrado aqui um povo sem lei, sem rei e sem Deus. As pesquisas antropológicas posteriores vão mostrar que eles têm lei, que eles têm rei e que eles têm Deus. Ou, se não tem Deus, no sentido que nós compreendemos Deus, que eles têm pensamento religioso. Por que isso? Porque eles não tinham uma estrutura de organização política semelhante àquela que os europeus conheciam. Embora os africanos existam tribos africanas que têm monarquia, mas evidentemente que a monarquia das tribos africanas não tem a mesma forma de organização e nem de ostentar a organização monárquica da mesma forma que os europeus. Eles também tinham leis, mas eles não têm leis escritas. Essas sociedades são sociedades que não usam da escrita para organizar a vida social e nem para deixar registros para gerações futuras. Então, nesse sentido, eles têm leis, eles têm regras de convivência social extremamente sistematizadas, rígidas muitas vezes, mas elas não estão expressas em volumes escritos. Na medida que os europeus encontravam isso escrito, eles diziam que não tinham. Da mesma forma, eles não tinham uma religião deísta como nós, ou como a maioria daqueles que estão inseridos na civilização cristã. Eles acreditavam naquilo que pode ser classificado como naturismo. Eles acreditavam que os fenômenos da natureza tinham um determinado tipo de poder. Então, eles têm crença religiosa, mas ela não se traduz nos mesmos termos que os europeus da época. Então, é o modo de organização social, é o modo de organização política, é a cultura material desses povos que vai fazer com que os europeus os classifiquem como selvagens. A mesma coisa vai valer para os bárbaros, a mesma coisa vai valer para os civilizados. Nas críticas mais recentes que se faz a esse modelo, a gente poderia perguntar o que é civilizado. Será que nós somos civilizados se a gente olhar de outras perspectivas que não aquelas que os europeus olharam para os outros povos? Se, por exemplo, a gente pensar que nenhum povo conseguiu produzir o desequilíbrio ambiental que nós brancos conseguimos. Qualquer uma dessas chamadas sociedades selvagens, que são as sociedades tribais que existem até hoje, nenhuma delas conseguiu produzir o desequilíbrio ambiental que nós conseguimos. Afinal, uma camada de ozônio vem do processo de industrialização. Qualquer outra sociedade tribal vive numa relação muito mais equilibrada com o meio ambiente. Da mesma forma, se a gente poderia se perguntar quem é civilizado, se a gente for ver as condições de saúde da nossa população e as deles. O nosso padrão de convivência social, de crescimento demográfico, de concentração urbana, faz com que nós tenhamos padrões de doenças que não existem em nenhum outro lugar, em nenhuma outra sociedade. Também produz índices de violência que não existem em outras sociedades. Até mesmo, por exemplo, se a gente pegar uma que é classificada segundo esse modelo como bárbara, na Índia tem uma densidade populacional muito maior que no Brasil, por exemplo. E tem uma desigualdade social que consegue ser maior ainda que a do Brasil. No entanto, não tem
receitas que a gente tem que usar para alimentar a população, em função dos padrões do sistema produtivo que nós adotamos. À medida que a gente investe em produção de estilo de monocultura, a gente cria uma série de pragas e torna as culturas suscetíveis a uma série de pragas. Nesse sentido é que a gente acaba criando uma série de desequilíbrios no sistema produtivo, no meio ambiente e na saúde da população. Se a gente pegar então por esses outros indicadores, quem seriam os civilizados? Essa é uma das críticas que se faz a essa ideia de evolução com a qual a antropologia é trabalhada. Esse modelo é um modelo, além de tudo, racista. Porque aqui estamos de pele branca. E aqui estão as outras cores de pele. E esse é um modelo que pressupõe, como o desenho desse cartaz, que a humanidade se desenvolve de uma forma linear. Essa é uma interpretação da noção de progresso que não estava presente em Darwin, por exemplo, que é um dos principais autores nos quais se sustenta a discussão da evolução na época. O Darwin inventou a ideia da evolução, não é dele essa ideia. A ideia já estava em discussão na época, havia várias correntes discutindo modelos de evolução nas outras espécies naturais e do ser humano. A ideia original do Darwin, que se torna hegemônica a partir de então, é a ideia da seleção natural. Então, o que o Darwin introduz de novo é a ideia de que a evolução acontece por adaptação. Essa ideia da adaptação não pressupõe linearidade. A evolução se dá ao acaso, né? Já que são mudanças ambientais, segundo a teoria do Darwin, que provocam a adaptação. Ela é, portanto, aleatória e sem direção. Não se sabe como vai se dar o processo de adaptação. Esse modelo aqui é o contrário. Ele pressupõe que existe direção e vai nessa direção. Tanto é que começa do mais animal, passa por diferentes tipos humanos até chegar no tipo europeu. Então, é uma noção de evolução que pressupõe uma unilinearidade do processo. Quando na natureza, a gente poderia ter vários processos. Hoje em dia, por exemplo, na biologia se trabalha com a ideia de que esse processo não é linear, mas ele é ramificado. E a mesma coisa valeria para essas figuras. Alguns desses tipos humanos conviveram ao mesmo tempo, em diferentes espaços. A interpretação da época é que existiam alguns que eram mais antigos e que eram resquícios. Mas eles não eram resquícios, eles eram contemporâneos. E essa era a interpretação que a antropologia fazia. Se existem índios e sociedades tribais hoje, elas devem ser resquício histórico do que nós fomos no passado. E é por isso que eles investiram tanto no estudo daquelas sociedades. Assim nós vamos poder conhecer como nós fomos no passado, com esse modelo aqui. Então, se a gente estudar esses indivíduos, a gente vai saber como é que a gente chegou aqui. O pressuposto disso é que estes aqui não têm história. Eles foram há milhões de anos e continuam sendo o que sempre foram. Esses itens, só nós andamos no processo. Então, se a gente pegar hoje o grupo Yanomami, por exemplo, ou Cairã, qualquer grupo indígena que a gente queira brasileiro, por exemplo, a gente, segundo esse modelo evolucionista do século XIX, a gente os encararia como resquício do passado. Vamos ver como é que era a nossa tecnologia, vamos ver como é que era a organização de família e parentesco, vamos ver como é que eram as crenças religiosas, vamos ver como é que eram as organizações políticas. Quem disse que há 200 milhões de anos atrás, ou há 100 mil anos atrás, ou há 1000 anos atrás, eles eram
dando valor às mesmas coisas que nós demos, a gente pode dizer que eles são atrasados e nós civilizados? Será que a gente pode dizer que a história deles anda mais devagar do que a nossa? Sendo que a nossa provocou esses problemas que eu estava falando antes. Quer dizer, será que a nossa história é modelo mesmo para os outros? Com essas ideias, a antropologia constituiu, então, essa ideia da humanidade como sendo una e diferente ao mesmo tempo. Somos todos humanos, mas desiguais. Essa aqui, essa ideia, ela vigorou por um determinado tempo e ela passou a ser criticada por todos esses motivos que eu já disse para vocês, e também porque isso aqui é uma especulação. Não existe prova de que a humanidade se desenvolveu dessa maneira, já que nós não sabemos se aqueles classificados como selvagens foram sempre daquele jeito que foram encontrados, naquele momento, e a gente não tem o registro documental para saber como a história de cada um daqueles grupos se desenvolveu. A gente não tem como saber se isso aqui se nós fomos um dia assim, ou se nós fomos um ramo diferente, que é a ideia corrente na biologia hoje, de que alguns desses tipos humanos eram ramificações que eram contemporâneas. E algumas dessas ramificações no processo da adaptação se desenvolveram e outras desapareceram. Não poderia ter acontecido a mesma coisa com essas sociedades no plano social e cultural? É com esse modelo que o Kardec trabalha. Eu tenho algumas passagens, e é com essas mesmas ideias, e é no interior desse mesmo debate, que o Kardec trabalha. Na tese, no capítulo que se refere ao Kardec, eu discuto como a participação do Kardec na formulação do Espiritismo é muito mais significativa do que ele disse. É de senso comum que ele foi o codificador da doutrina. Né? E ele diz que ele simplesmente compilou as informações que obteve dos Espíritos, organizou este material dividindo por temas e a sua participação se reduz a isso. Tudo que está aqui é obra dos Espíritos. Eu comecei a ler e comecei a ver que tem não só comentários esparsos do Kardec, mas tem capítulos inteiros escritos sobre Kardec. O que tem de interessante nesses capítulos? É nesses capítulos que as discussões e o debate com a ciência da época aparecem. Exatamente nesses capítulos. Nesses capítulos é que ele vai sistematizar as informações dos espíritos e tentar aproximar as informações dos espíritos com as ideias que eram correntes na ciência da época. Tanto é que entre o livro dos espíritos e a Gênese, Maria Helena já fez a observação que essa Gênese é muito antiga, ela não era minha. Não é que eu estudo há tanto tempo assim. Né? Entre esse livro, que é anterior, ele é de 2 anos antes do lançamento do livro do Darwin, sobre a origem das espécies. Esse aqui saiu 11 anos depois, e existe uma mudança no próprio Kardec. Aqui, ele diz que a humanidade é uma criação divina e que a origem das raças é uma criação individual. Cada raça surgiu de modo diferente por criação divina. Aqui, as teorias a respeito da evolução já estavam mais consolidadas, a teoria do Darwin já estava consolidada, então ele vai dizer, não é criação divina. Prova a ciência, ou pelo menos existe a suspeita, e ele ainda trabalha resistindo um pouco a essa ideia, de que a gente teria esse tronco aqui comum com um ancestral do macaco. E, na verdade, se a gente fosse representar direito, isso aqui seria assim. A gente tem um ancestral comum e tem uma linhagem que sai para o homem e outra que sai para o macaco. Na verdade, ela se ramifica. As teorias contemporâneas dizem que essa aqui também se ramifica. Ela não é uma linha única.
Então, Kardec, na Gênese, ele começa com resistências a aceitar a ideia de que a origem humana não é divina. A origem humana é natural. Mas ele não defende mais a poligenia, ou a ideia de que as raças humanas foram criações individuais. Ele passa a defender aquilo que se chama de monogenia. Todas elas surgiram de um único tronco comum, que seria esse aqui. Então, a obra do Kardec demonstra que ele vai acompanhando. Se eu comparar essas duas obras, na tese eu comparo especialmente essas duas, ele vai acompanhando o debate científico da época. Não são os espíritos que acompanham. Porque se eles já eram evoluídos e superiores, como diz aqui, que diferença faz para eles 11 anos de mudança de conhecimento para o ser humano? Eles não precisavam que a ciência humana descobrisse que nós temos uma origem no meio natural. Eles já deveriam saber quando foi publicado o Livro dos Espíritos. Mas não são eles que estão discutindo as ideias científicas da época. Se a gente fizer uma leitura sistemática, a gente vai ver que na obra do Kardec, as perguntas são fragmentadas. Ele faz perguntas sobre tópicos específicos. O que é Deus? Quem criou o mundo? De onde surgiu o homem? De onde surgiram as outras espécies? Ele faz perguntas específicas. Mas quem que faz a relação entre as respostas dos espíritos, que ele também sistematiza, porque aqui a gente não sabe quantos espíritos ele consultou? Que diferenças havia nas respostas? É impossível que para sei lá quantas perguntas tem aqui, e não sei quantas perguntas, houvesse só consenso e unanimidade. É muito provável que houvesse divergência. Aqui não aparecem as divergências. Aqui não aparecem as divergências de opinião sobre os mesmos tópicos. E essa sistematização do debate com a ciência não aparece na fala dos espíritos. Na sistematização que ele faz da fala dos espíritos. Aparece nos capítulos em que ele, Kardec, está escrevendo. É por isso que entre o Livro dos Espíritos e a Gênese, a teoria da evolução muda. É ele, Kardec, que está debatendo com as correntes científicas da época. E, nesse sentido, ele vai produzir uma visão de um tema que nós estamos tratando hoje, que é a evolução, semelhante a esse aqui. Tem várias passagens do livro que ele vai retratar a diferença entre, no plano espiritual, entre selvagens e civilizados. E ele vai usar esse mesmo argumento do plano material para diferenciar esses dois. Por que um espírito de alguém que aparece como selvagem é diferente? Por que no plano de evolução? Que diferença existe entre um indivíduo que é choplen e um indivíduo que é inglês do século XIX? O que o Kardec vai fazer é estabelecer uma relação de sobreposição. Aquilo que está classificado aqui como culturalmente, socialmente, intelectualmente inferior, vai aparecer no plano espiritual também como inferior. Aqueles que foram classificados como socialmente, culturalmente, intelectualmente, politicamente superiores, vão aparecer no plano espiritual, como superiores. Como é que se reproduz isso no Espiritismo no Brasil, por exemplo? Estas figuras, quando aparecem no centro, são baixo Espiritismo. Enquanto que esses são o Espiritismo. Isso aqui, na verdade, deveria ter escrito assim. Quando a gente classifica no Brasil alguma coisa como baixo espiritismo e alto espiritismo, a gente está estabelecendo essa relação hierárquica. A gente está mantendo esta desigualdade, está dizendo que espíritos ligados a estas
consciência de que não é um espírito de um branco. Mas não era um escravo. Não sei, eu nunca discuti a origem, mas não era branco. Ele era um pescador ocidentalizado. Se orgulha muito disso. Agora, que diferença faz a cor? Uma vez eu vi uma mãe dizendo, não devia fazer nenhuma, não devia nem ser referência para o plano espiritual. Mas não é. Nesse caso específico que você está falando. Mas eu estou falando em geral. Tá. Vamos anotando. Eu estou falando de um plano geral, não da exceção. Na verdade, essas coisas não deveriam estar acopladas, né? Porque a dimensão material, ela não é. Por que houve esse acoplamento entre a dimensão material com a expressão do desenvolvimento espiritual? E é esse acoplamento que permite que no Brasil se faça esse tipo de separação. Onde que a gente vai encontrar? Eventualmente a gente pode encontrar aqui, mas onde a gente vai encontrar especialmente? Nos outros, e não aqui. Se a gente pegar aqueles que são mais conhecidos, outros, em geral, os pintores por si mesmos são sempre brancos e europeus, ligados à cultura europeia. Se eu pegar a produção do Chico Xavier, toda a produção literária inicial da carreira do Chico Xavier são indivíduos, brasileiros, alguns deles mulatos, etc. Mas eles são indivíduos que tiveram a cultura europeia. Eles são literatos que tiveram formação e ligação com a cultura europeia. São esses literatos que o Chico Xavier vai introduzir na sua obra, independentemente da cor de pele. Porque no Brasil, literatos que eram mulatos, negros. Mas eles, independente da cor de pele, eles têm uma formação. A produção do Chico Xavier, se manifestando. O álbum negro da cultura africana, o álbum negro está traduzindo a cultura brasileira a partir de uma leitura europeia. Se a gente pegar em cura espiritual, são os verdes que aparecem como espíritos, eles geralmente são poderosos. Então, esse modelo evolucionista é um modelo que informa não só a interpretação que o Kardec faz nesses dois livros sobre a evolução espiritual, mas ele informa a organização do campo religioso no Brasil. Nesse sentido, é que essa ideia, por isso que essa ideia acaba sendo abandonada pela antropologia. A antropologia depois vai ter outros desenvolvimentos teóricos que vão se distanciar dessa ideia da evolução. Mas no senso comum, essa ideia permanece. Nós continuamos operando com essa ideia de senso comum. Então, por exemplo, e essa ideia da evolução, ela serve para outras coisas. Tinha alguém observando antes do início da palestra esse cartaz falando da diferença de tamanho dos crânios. Essa é uma forma de dimensionar o padrão de evolução. Quanto mais se imaginava que quanto maior o crânio, comparando especialmente do macaco e do ser humano, quanto maior o crânio, maior a inteligência, portanto mais civilizado. Na época se imagina, e aí se media tudo, media o crânio, media braço, media estatura, etc. Se imaginava que o tamanho era indicador de inteligência, e o padrão de inteligência então determinaria o grau de civilização. Se você nascesse com estas características biotípicas, você tinha não só essas características biotípicas, mas se acreditava que você tinha um padrão de racionalidade, que te permitiria avançar no processo civilizatório até um determinado limite, que vale para esse mesmo raciocínio vale para cada um dos outros. Mas esse raciocínio também serve, por exemplo, para diferenciação e estabelecimento de relações hierárquicas entre homens e mulheres, já que a caixa craniana masculina tende a ser maior que a feminina. E daí
a ideia de que as mulheres seriam menos inteligentes do que os homens, e, portanto, isso justifica a dominação. Também justificava a escravidão dos negros, dos índios, etc., porque eles tinham uma caixa craniana maior. Então, não se conhecia a organização do cérebro. Na verdade, não é o tamanho do cérebro que importa, mas a sua organização interna, a sua complexidade de organização interna. Você pode ter, em umas discussões na biologia que vão nessa direção, a ideia de que, na verdade, desde os primeiros, nessa transição do símio para o homem, desde os primeiros já se tinha uma organização que permitiria este processo de evolução. Porque o que importa é a organização do cérebro, independentemente do tamanho. Então, você pode ter cérebro pequeno com uma alta especialização de organização interna. Não é o tamanho que define o grau de inteligência. A antropologia, então, abandonou esse modelo por todas essas críticas, porque isso aqui é uma história especulativa, não há como chegar às origens da humanidade, assim como o próprio Darwin dizia que faltava o tal do elo perdido, não se sabe como a humanidade surgiu, se sabe como ela evoluiu no plano biológico, mas não se sabe como ela surgiu. Porque ela é uma teoria racista, porque ela é especulativa, porque ela trabalha hierarquicamente, e aí com sentido racista, essas diferenças entre os povos, porque ela toma determinadas características e traços daqueles que se definem como civilizados para definir os outros, é que a antropologia acaba abandonando essa teoria e aí ela investe em outras direções. O espiritismo, ao contrário, não tem. E nesse sentido, é que ele se confronta, e esse debate se prolonga desde a época do Kardec, porque o espiritismo não é considerado, do ponto de vista da academia, como ciência. Porque o espiritismo pode ser definido como uma doutrina, uma filosofia religiosa, mas não como ciência. Porque ele está, entre outras coisas, porque ele está apegado a uma teoria científica que foi refutada. E o pensamento científico, ele se constrói a partir de hipóteses. Kardec não testa certas hipóteses. Ele diz, por exemplo, que ele construiu as suas obras com base nas informações do espírito. E a própria categoria espírito, ele adota como uma autodenominação. Ele diz que esta é uma autodenominação. Eles diziam que eles eram espíritos. Eles diziam que a evolução existe, mas não existe uma hipótese do Kardec para testar se a evolução existe, como é que ela se manifesta e como é que ela acontece. Como ele mesmo diz em várias passagens do Livro dos Espíritos, essa ideia da evolução não é uma criação dele. Essa ideia da evolução já estava presente nas religiões de tradição oriental, das quais ele incorpora determinadas ideias, mas reconstrói a ideia da evolução nesses termos. Nas religiões orientais, a ideia da evolução ela não diz respeito exclusivamente ao plano individual, ela diz respeito também ao plano coletivo. Então, existem uma série de teorias, por exemplo, de que a sociedade se desenvolve por ciclos. Então, ela tem um desenvolvimento, acontece alguma coisa, ela desaparece, depois aparece de novo, desenvolve, desaparece, aparece de novo, desenvolve, desaparece. Nesse sentido, a evolução não tem um sentido linear, porque um movimento não é sequência do outro, e ela diz respeito a uma coletividade, não é um processo individual. O Kardec introduz um tema da modernidade, que é um tema do século XIX, que é pensar esse processo que a antropologia está pensando em termos coletivos, sociais, e em termos individuais. E, ao mesmo tempo, à medida que o indivíduo é selvagem, então ele está, ao mesmo tempo, atrelado a esse modelo. Mas o Kardec está introduzindo a ideia da linearidade, que não é o que está presente, por exemplo, em Darwin, e ele introduz a ideia de que este é um processo individualizado. Então, ele introduz inovações no pensamento que ele traz do Oriente. Então, ele não só, eu acho que a produção do Kardec é muito mais original do que ele mesmo, muito mais original do que ele mesmo deixa transparecer na sua própria fala. Ele diz que ele simplesmente organiza, classifica
compila a informação do Espírito. Na verdade, ele cria. E ele faz uma criação original que vai se confrontar, por exemplo, com a ideia que se tem na mesma época, uma outra doutrina que se constitui nesse momento é a teosofia. E ela vai também pensar a ideia da evolução, mas não nesses termos. Ela vai pensar a ideia da evolução nos termos das filosofias orientais, como um processo cíclico de construção e desaparecimento, em termos coletivos. Então, o Kardec cria um modelo pessoal, não sei se pessoal, mas um modelo próprio de evolução, que faz com que o Espiritismo dialogue com esse modelo, ao mesmo tempo com outras doutrinas religiosas e com o campo científico. Então, ao contrário do que a gente imagina, que nesse momento, que é esse período em que a ciência se torna hegemônica como pensamento, e que é uma separação entre o pensamento religioso e o pensamento científico, isso é verdadeiro do ponto de vista da Igreja Católica, ou do pensamento cristão. Há realmente um rompimento. Até então o pensamento era dominado pelo pensamento religioso, todas as correntes das ciências naturais que constroem as ideias da evolução se debatem com o pensamento católico. O próprio Kardec faz isso em vários momentos da sua obra. Mas se esse distanciamento acontece com a religião católica, ele não acontece com outros grupos. É o caso do Espiritismo, é o caso da Teosofia e outras correntes que se incorporam nessa discussão da evolução, incorporam nessa ideia e cada uma recria essa ideia da evolução à sua maneira. Então, nesse sentido, a trajetória da antropologia, a trajetória do Espiritismo, que começaram num ponto em comum, elas acabam, como a história familiar, se bifurcando. Eu vou parar por aqui e deixar aberto as perguntas. Apenas para a gente. Estas figuras, quando aparecem no ser, são baixo espiritismo. Enquanto que esses são o espiritismo. Isso aqui, na verdade, deveria ter escrito assim. Quando a gente classifica no Brasil alguma coisa como baixo espiritismo e alto espiritismo, a gente está estabelecendo essa relação hierárquica. A gente está mantendo esta desigualdade, está dizendo que espíritos ligados a estas civilizações são inferiores e espíritos ligados a estas civilizações são superiores. A gente reproduz na dinâmica das relações religiosas no Brasil esse mesmo modelo que está presente no Kardec. Então, o que vai aparecer aqui? Índio, caboclo, preto velho, vai aparecer aqui. Vocês já ouviram falar de algum mentor espírita que não fosse branco? Já. Nossa, aqui na casa tem um mentor Vicente Dias que não é um espírito de um branco. Mas não era um escravo. Não sei, eu nunca discuti a origem dele. Mas não era branco. Era um pescador ocidentalizado. Vamos lá. Se orgulha muito disso. Agora, que diferença faz a cor? Uma vez eu vi uma mãe de santo, não devia fazer nenhuma, não devia nem ser referência para o plano espiritual. Mas não é. Nesse caso específico que você está falando. Mas eu estou falando em geral. Foi isso. Não, tá. Uma noção. Eu estou falando de um plano geral, e não da exceção. Na verdade, essas coisas não deveriam estar acopladas, né? Porque a dimensão material, ela não... Por que houve esse acoplamento entre a dimensão material com a expressão do desenvolvimento espiritual?
E esse acoplamento que permite que no Brasil se faça esse tipo de separação. Onde que a gente vai encontrar? Eventualmente a gente pode encontrar aqui, mas onde a gente vai encontrar especialmente? Nos outros, e não aqui. Se a gente pegar aqueles que são mais conhecidos, são todos, em geral, os mentores por si mesmos, são sempre brancos, europeus ou ligados à cultura europeia. Então, por exemplo, se eu pegar a produção do Chico Xavier, toda a produção literária inicial da carreira do Chico Xavier são indivíduos, são brasileiros, alguns deles mulatos, etc., mas eles são indivíduos que tiveram acesso à cultura europeia. Eles são literatos que tiveram formação e ligação com a cultura europeia. São esses literatos que o Chico Xavier vai introduzir na sua obra, independentemente da cor de pele, porque havia no Brasil literatos que eram mulatos ou que eram negros, mas eles têm, independente da cor de pele, eles têm uma formação em uma cultura europeia. Você não vai encontrar na produção do Chico Xavier algum índio se manifestando, ou algum negro falando da cultura africana. Você pode ter algum negro que está traduzindo a cultura brasileira a partir de uma leitura europeia. Você não vai encontrar, se a gente pegar, por exemplo, os exemplos em cura espiritual, quem são os médicos que aparecem como espíritos? Eles geralmente são europeus. Então, esse modelo evolucionista é um modelo que informa não só a interpretação que o Kardec faz nesses dois livros sobre a evolução espiritual, mas ele informa a organização do campo religioso no Brasil. Nesse sentido, é que essa ideia, por isso que essa ideia acaba sendo abandonada pela antropologia. A antropologia depois vai ter outros desenvolvimentos teóricos que vão se distanciar dessa ideia da evolução, mas no senso comum essa ideia permanece. Nós continuamos operando com essa ideia de senso comum. Então, por exemplo, e essa ideia da evolução, ela serve para outras coisas. Tinha alguém observando antes da palestra esse cartaz falando da diferença de tamanho dos crânios. Essa é uma forma de dimensionar o padrão de evolução. Quanto mais se imaginava que quanto maior o crânio, comparando especialmente do macaco e do ser humano, quanto maior o crânio, maior a inteligência, portanto mais civilizado. Na época se imagina, e aí se media tudo, media o crânio, media braço, media estatura, etc. Aí se imaginava que o tamanho era indicador de inteligência, e o padrão de inteligência então determinaria o grau de civilização. Se você nascesse com estas características biotípicas, você tinha não só estas características biotípicas, mas se acreditava que você tinha um padrão de racionalidade, que te permitiria avançar no processo civilizatório até um determinado limite, que vale para esse mesmo raciocínio vale para cada um dos outros. Mas esse raciocínio também serve, por exemplo, para diferenciação e estabelecimento de relações hierárquicas entre homens e mulheres, já que a caixa craniana masculina tende a ser maior que a feminina. E daí a ideia de que as mulheres seriam menos inteligentes do que os homens. E, portanto, isso justifica a dominação. Também justificava a escravidão dos negros, dos índios, etc., que eles tinham uma caixa craniana maior. Então, não se conhecia a organização do cérebro. Na verdade, não é o tamanho do cérebro que importa, mas a sua organização interna, a sua complexidade de organização interna. Você pode ter, em umas discussões na biologia que vão nessa direção, a ideia de que, na verdade, desde os primeiros, nessa transição do símio para o homem, desde os primeiros já se tinha uma organização que permitiria esse processo de evolução. Porque o que importa é a organização do cérebro, independentemente do tamanho. Então, você pode ter cérebro pequeno com uma alta especialização de organização interna. Não é o tamanho que define o grau de inteligência. A antropologia, então, abandonou esse modelo por todas essas críticas, porque isso aqui é uma história especulativa, não há como chegar às origens da humanidade, assim como o próprio Darwin dizia que faltava o tal do elo perdido, não se sabe como a humanidade surgiu, se sabe como ela evoluiu no plano biológico, mas não se sabe como ela surgiu. Porque ela é uma teoria racista, porque ela é especulativa, porque ela trabalha
hierarquicamente, e aí com sentido racista, essas diferenças entre os povos, porque ela toma determinadas características e traços daqueles que se definem como civilizados para definir os outros, é que a antropologia acaba abandonando essa teoria e aí ela investe em outras direções. O espiritismo, ao contrário, não tem. E nesse sentido, é que ele se confronta, e esse debate se prolonga desde a época do Kardec, por que o espiritismo não é considerado, do ponto de vista da academia, como ciência? Por que o espiritismo pode ser definido como uma doutrina, uma filosofia religiosa, mas não como ciência? Porque ele está, entre outras coisas, porque ele está apegado a uma teoria científica que foi refutada. E o pensamento científico, ele se constrói a partir de hipóteses. Kardec não testa certas hipóteses. Ele diz, por exemplo, que ele construiu as suas obras com base nas informações do espírito. E a própria categoria espírito, ele adota como uma autodenominação. Ele diz que esta é uma autodenominação. Eles diziam que eles eram espíritos. Eles diziam que a evolução existe, mas não existe uma hipótese do Kardec para testar se a evolução existe, como é que ela se manifesta e como é que ela acontece. Como ele mesmo diz em várias passagens do Livro dos Espíritos, essa ideia da evolução não é uma criação dele. Essa ideia da evolução já estava presente nas religiões de tradição oriental, das quais ele incorpora determinadas ideias, mas reconstrói a ideia da evolução nesses termos. Nas religiões orientais, a ideia da evolução ela não diz respeito exclusivamente ao plano individual, ela diz respeito também ao plano coletivo. Então existem uma série de teorias, por exemplo, de que a sociedade se desenvolve por ciclos. Então ela tem um desenvolvimento, acontece alguma coisa, ela desaparece, depois aparece de novo, desenvolve, desaparece, aparece de novo, desenvolve, desaparece. Nesse sentido, a evolução não tem um sentido linear, porque um movimento não é sequência do outro, e ela diz respeito a uma coletividade, não é um processo individual. O Kardec introduz um tema da modernidade, que é um tema do século XIX, que é pensar esse processo que a antropologia está pensando em termos coletivos, sociais, em termos individuais. E, ao mesmo tempo, à medida que o indivíduo é selvagem, então ele está, ao mesmo tempo, atrelado a esse modelo. Mas o Kardec está introduzindo a ideia da linearidade, que não é o que está presente, por exemplo, em Darwin, e ele introduz a ideia de que este é um processo individualizado. Então, ele introduz inovações no pensamento que ele traz do Oriente. Então, ele não só, eu acho que a produção do Kardec é muito mais original do que ele mesmo, da forma muito mais original do que ele mesmo deixa transparecer na sua própria fala. Ele diz que ele simplesmente organiza, pacifica e compila a informação do espírito. Na verdade, ele cria. E ele faz uma criação original que vai se confrontar, por exemplo, com a ideia que se tem na mesma época, uma outra doutrina que se constitui nesse momento, é a teosofia. E ela vai também pensar a ideia da evolução, mas não nesses termos. Ela vai pensar a ideia da evolução nos termos das filosofias orientais, como um processo cíclico de construção e desaparecimento, em termos coletivos. Então, o Kardec cria um modelo pessoal, não sei se pessoal, mas um modelo próprio de evolução, que faz com que o Espiritismo dialogue com esse modelo, ao mesmo tempo com outras doutrinas religiosas e com o campo científico. Então, ao contrário do que a gente imagina, que nesse momento, que é esse período em que a ciência se torna hegemônica como pensamento, e que há uma separação entre o pensamento religioso e o pensamento científico, isso é verdadeiro do ponto de vista da Igreja Católica, ou do pensamento cristão. Há realmente um rompimento. Até então o pensamento era dominado pelo pensamento religioso, todas as correntes das ciências naturais que constroem as ideias da evolução, elas se debatem com o pensamento católico. O próprio Kardec faz isso em vários momentos da sua obra, mas se esse distanciamento acontece com a religião católica, ele não acontece com outros grupos.
É o caso do espiritismo, é o caso da filosofia e outras correntes que se incorporam nessa discussão da evolução, incorporam essa ideia e cada uma recria essa ideia da evolução à sua maneira. Então, nesse sentido, a trajetória da antropologia, a trajetória do espiritismo, que começaram num ponto em comum, elas acabam, como a história da humanidade, se bifurcando. Eu vou parar por aqui e deixar aberto as perguntas. Apenas para a gente